Pergunta comum para os três, que é tentar perceber aqui um bocadinho como é que funciona, qual é o papel de cada uma destas instituições, nomeadamente da Câmara, na questão da criação das políticas, e como é que o CCB e como é que o Teatro São Luís estão aqui a promover a diversidade cultural em Lisboa. Portanto, se calhar, Madalena começava por si. Obrigada. Bem, antes de mais, quero obviamente agradecer o convite para estar aqui hoje e cumprimentar aqui os meus colegas de mesa e todas as pessoas da sala. Agradecer ao Sr. Presidente o convite para estar aqui, evidentemente, e dizer que a diversidade promove-se de muitas formas e está bastante no ADN do CCB. Logo para começo, porque o projeto inicial do CCB já previa essa diversidade, não só no seu modelo de organização, com centros de congresso, um centro de espetáculos, um museu, mas também para que isso promovesse o cruzamento das várias práticas artísticas. E, portanto, isso é realmente o nosso ADN, que nos últimos anos temos procurado acentuar também na oferta de programação do CCB, e isso, nós sempre olhamos para o CCB como uma cidade aberta, que é uma expressão que o Vitório Gregotti, o arquiteto do projeto, gostava muito de utilizar. E, de facto, é isso que se pretende, que aquelas ruas, aquelas praças, aquele edifício, ainda para algumas pessoas, pode ser um pouco intimidante, porque tem aquele aspecto quase de fortaleza, mas nós queremos que seja convidativo. Convidativo, obviamente, para o público e para todos os artistas, porque aquilo que nós queremos, e agora mais do que nunca, porque desde janeiro que passámos a ter a gestão do museu, recentemente inaugurado o MAC CCB, é realmente o cruzamento das várias áreas artísticas, do teatro, da dança, da música, da área de conferências, e isso realmente é uma riqueza, diria que para qualquer equipamento cultural, mas que no CCB, de facto, é uma expressão muito clara e está muito presente no nosso ADN. E leva-me também a outra questão que certamente falaremos hoje aqui, que é realmente o que é a identidade de cada uma das organizações, não é? Falamos dos cruzamentos, queríamos debate, mas eu tenho que concordar, lamento, porque acho que realmente esses cruzamentos só promovem a riqueza e no fundo, só valorizam a oferta cultural. Já iremos a esse tema. Diogo, a questão é a mesma, qual é o papel neste momento da autarquia na promoção da cultura e da diversidade em Lisboa? Bem, muito bom dia. Em primeiro lugar, agradecer o convite do Correio da Manhã e também da organização por parte da EGEAC e agradecer ao Sr. Presidente as palavras que aqui deixou. E é um pouco aquilo que o Sr. Presidente dizia, que é este cruzamento necessário à cultura que é tão essencial. Essencial numa cidade aberta, como dizia a Madalena, mas uma cidade cada vez mais multicultural. E esta diversidade cultural e a resposta por parte da Municipal de Lisboa e as suas políticas públicas têm que ir muito ao encontro desta necessidade. E isso nós fazemos através daquilo que é a multiplicidade dos nossos equipamentos, aquilo que são as suas áreas de intervenção e de atuação, mas também naquilo que é a programação que nós fazemos. Nós cada vez fazemos uma programação que vai muito ao encontro dos vários públicos que temos na cidade, um cruzamento essencial daquilo que é o nosso ADN, a nossa identidade, a tradição, a história de uma cidade secular, com aquilo que o Sr. Presidente falava, que é o futuro, que é a inovação, e como é que nós podemos introduzir a inovação e levar a inovação à cultura, isso é extremamente importante. E depois algo que também nos parece importante nesta diversidade cultural, que é também o papel, e eu acho que este papel da Câmara Municipal de Lisboa e o papel da cultura é essencial na transformação também da sociedade, e há aqui uma necessidade enorme que é a descentralização também daquilo que são as nossas atividades. Para além do trabalho em rede que fazemos com várias entidades, nomeadamente com o CCB e várias iniciativas que fazemos em conjunto e este cruzamento das várias manifestações artísticas, mas acho extremamente importante esta necessidade de ir ao encontro da cidade e ao encontro das várias cidades dentro da cidade. E nós temos feito isso, e isso tem-se visto, este papel transformador da cultura naquilo que é a transformação também da sociedade. E esse é um papel que temos tido com aquilo que são as nossas atividades, com a nossa programação cultural, que é a intervenção social e comunitária. Nós temos conseguido, vindo a mudar aquilo que tem sido a situação de alguns bairros menos privilegiados, digamos assim, com mais iliteracia, e a cultura tem tido um papel preponderante.
Depois, todo o trabalho que nós fazemos paralelamente nos nossos equipamentos municipais, e quando o Sr. Presidente dizia que estavam aqui as pessoas que entendem da área, estar perante esta audiência até é um bocado intimidatório, estão aqui os especialistas, trabalham todos os dias nesta área, e eu também queria deixar aqui esta palavra de agradecimento de todo o trabalho que se faz todos os dias nos equipamentos, nomeadamente o que se faz através dos serviços educativos, porque, como disse, eu acho que nós podemos mudar a sociedade, a educação tem um papel essencial, a cultura e a educação são essenciais neste trabalho. E depois, por fim, diria que o apoio à criação, não só o apoio que damos aos agentes da cidade, aos agentes culturais, mas também ao apoio à criação. A Câmara tem um regulamento de atribuição de apoios e que vai dando apoio às mais variadas manifestações artísticas. E isso faz também com que haja esta multiplicidade e este apoio eclético, digamos assim, ao nosso tecido cultural da cidade, que, de outra forma, se não tiver um apoio da Câmara, como digo, apoios sustentados, de outra forma não podíamos ter tantos artistas e tantos agentes a operar na cidade de Lisboa. Muito obrigado, Diogo. Miguel, aqui uma realidade um bocadinho mais centrada no que é o Teatro São Luís. Sim. Como é que um teatro municipal contribui também para esta diversidade e a riqueza cultural da cidade de Lisboa? Contribui, inevitavelmente. O Teatro São Luís é um dos equipamentos mais emblemáticos da EGEAC, não é? Traz em si um lastro do romantismo do século XIX, é um teatro que vem desde aí, com a sua longa história, e acrescenta a questão da inovação. A inovação e a diversidade connosco é sempre vista dos dois pontos. Nós todos os dias temos que nos confrontar com um tecido artístico e cultural que nos faz exigências tecnológicas, nas várias componentes, programáticas, em que nós temos que responder. A equipa tem que se autoprogramar. Portanto, essa consciência da diversidade vem não só da variedade das disciplinas que lá são apresentadas, é certo, mas também as especificidades dos artistas. E hoje a diversidade entendida num sentido mais lato é hoje motivo de agenda e de muita discussão à volta de como as pessoas se sentem ou não representadas num equipamento público, não é? As pessoas que vivem na cidade e os artistas que elaboram discurso na cidade. E, portanto, é um teatro que carrega consigo o charme dos grandes teatros, palco à italiana, dourados e veludos, mas também tem que estar consciente e alerta para uma série de práticas artísticas, diríamos, para utilizar jargões também cutting edge, não é? Um bocadinho mais... Tem que ser reequacionado todos os dias a equipa, a forma de potenciar esses discursos que são de artistas da cidade e que trazem riqueza cultural, artística para a cidade, juntando aí esse elan, não é? De uma elegância do século XIX. Muito obrigado. Madalena, o CCB cumpriu 30 anos, fizeram um estudo para avaliar a questão da acessibilidade do público a um equipamento como é e à cultura em Lisboa. Quais são as conclusões deste estudo? Ou seja... Sim, realmente ao completar 30 anos, não é? A vida é feita de ciclos e este era um ciclo muito importante. E pensámos que era necessário fazer um pouco uma auscultação, um bocadinho medir o pulso em relação aos hábitos culturais e de consumo do público de Lisboa. Digamos, foi esse o nosso objetivo. Esse estudo, devo dizer também, foi tornado público, mas era instrumental para que nós pudéssemos compreender melhor que tipo de medidas teríamos que tomar. O estudo, em termos genéricos, trouxe-nos algumas luzes. Também sabemos que os estudos tipicamente confirmam aquilo que nós já desconfiamos, mas, em todo caso, trouxe-nos aqui algumas luzes importantes sobre os hábitos de consumo cultural. E, sobretudo, no que diz respeito aos maiores impedimentos e também o que é que são os motores, não é? Do lado dos impedimentos estão, como mais ou menos também seria expectável, mas está, de facto, a falta de tempo. Não é? Nós todos temos esse dilema, o dia só tem 24 horas. E depois também a falta de disponibilidade financeira. O valor dos bilhetes, se quisermos, para os acessos à programação cultural, seja de espetáculos, de exposições, etc., também é um tema. Mas há um terceiro que é muito interessante, que é a falta de energia. Ou seja, o que é que de facto nos move? Que propósito é que nós encontramos? Que motivação é que nós encontramos
para, no fundo, superar aquela falta de energia, porque muitas vezes, ao final do dia, as pessoas querem ir para casa fazer scroll down no telemóvel. Pronto, não querem mais do que isto. Portanto, sabemos que temos que lutar contra estes 3 fatores. E depois, como é que fazemos, pela positiva, quais é que foram os motores que encontramos fruto desse estudo? E são muito interessantes, porque são, principalmente 2, a socialização. Porque, finalmente, nada substitui o convívio, a partilha, o contacto. E, portanto, ir ao encontro da sua tribo, que é também um conceito que nós conhecemos nestas áreas, ou a tribo à qual gostava de pertencer. Portanto, esse lado de socialização é muito importante e é muito valorizado. O espetáculo a que se vai assistir muitas vezes é também o pretexto para se estar em conjunto e para depois, a seguir, tomar uma bebida e continuar a falar sobre o espetáculo ou sobre outra coisa qualquer. E o segundo motor, de facto, é o conhecimento, a busca de conhecimento, esse enriquecimento pessoal. Isto são 2 informações que são muito válidas para nós, todos que trabalhamos nestas áreas. E como é que elas depois, de facto, podem ser trabalhadas. Portanto, sabemos o que é que são os entraves, mas também sabemos o que é que são as motivações. Isso é realmente muito importante. E, de alguma medida, como digo, nós, de alguma forma, já intuíamos e, portanto, algumas novidades já introduzimos e outras introduziremos a seguir. Mas que recomendações é que o estudo deixou? Muito bem. O que é que deixa? Recomendações concretas, no caso, era para o CCB. Portanto, desenvolver mais este lado do conhecimento, que o CCB sempre teve muito, até na área da formação. E nós temos, por exemplo, um ciclo que é muito interessante, e há pouco, ouvindo o Sr. Presidente, também me lembrei disso, que é um ciclo que se chama Química A2, é organizado pelo Luís Osório. No fundo, convida pessoas das mais variantes áreas para falar sobre casais. E daí o nome Química A2. E tivemos, por exemplo, Paulo Portas a falar sobre o Diego Rivera e a Frida Kahlo, ou agora o professor Labrinho Lúcio a falar sobre a Yoko Ono e John Lennon. E são o tipo de conferências que, de facto, têm a casa cheia, porque são personalidades muito fortes, os convidados são mais ou menos inesperados, e, de facto, todos sentimos esta necessidade e curiosidade de aprender com o outro, de ouvir o outro, de testemunhar no fundo, testemunhar o que é que foram essas vidas, como é que... E tudo isso pode ser muito inspirador. E, portanto, esta, digamos, é apenas uma linha, mas uma outra área da ação, devo dizer, que se calhar relaciona aqui o tema cultura e lazer, são justamente os espaços de convívio e de encontro, e o Centro Cultural de Belém, de facto, é muito grande. E, portanto, continuamos, isto pode parecer uma situação adlatra, mas estamos aqui até na Casa Fernando Pessoa, que tem um café e um restaurante muito simpático, e nós sabemos como essas realidades se juntam, é o caso também do São Luís, e nós sabemos como essas 2 realidades se juntam, e por isso também abrimos mais espaços de restauração e de estar e de pontos de encontro, porque é isso que verdadeiramente interessa, é ter uma oferta que seja muito completa, ou seja, oferecer o espetáculo, oferecer a programação, depois podemos falar mais em detalhe, mas que haja uma extensão dessa experiência, que depois ela possa ser alargada, porque o lado do convívio e da partilha são realmente muito importantes, e do debate. Obrigado, Madalena. Diogo, um estudo sobre o hábito de consumo de cultura dos lisboetas, falta de energia, falta de tempo e dinheiro, custo dos bilhetes. A pergunta é o que é que a Câmara faz para solucionar um bocadinho aqui também estes problemas? Bem, sobre a falta de dinheiro, digamos que seria o mais complicado de resolver. Nós lançámos uma medida, que há bocado o Sr. Presidente da Câmara falou, que é o Passo Cultura. O Passo Cultura fez exatamente no fim de semana passado um ano de existência. Nós já temos perto de 12 mil pessoas que aderiram a este Passo Cultura, sendo que 65% são jovens até aos 23 anos, aliás, a medida é para jovens até aos 23 anos e para pessoas a partir dos 65. Os 65, uma representação de 35%. E a verdade é que o feedback que temos tido, e como disse também aqui o Sr. Presidente, tem sido bastante positivo, porque acabamos por encontrar pessoas que de outra forma não teriam acesso à cultura, ou que de outra forma não teriam o primeiro contacto à cultura. Provavelmente haverá pessoas neste grupo que provavelmente já terão algum acesso à cultura, mas não a determinadas manifestações artísticas. E a verdade é que nós vemos, quando vamos avaliar os equipamentos do Universo EGEAC e da Câmara Municipal de Lisboa, mas maioritariamente da EGEAC, visitados por estes dois grupos etários, percebemos que há aqui uma procura e uma vontade de conhecer outro tipo de espetáculos, outro tipo de realidades culturais que de outra forma provavelmente não iriam. E isto também vai muito ao encontro daquilo que é o nosso objetivo com a programação, e falando agora em acesso à cultura, eu acho que nem todo o acesso à cultura tem que ser gratuito, não é? Porque senão aqui a Madalena não ia concordar, não é? Já tivemos essa discussão, não tem que ser totalmente gratuito, como é óbvio, mas a verdade é que eu acho que tem que haver, pelo menos nós,
daquilo que diz respeito a políticas públicas, temos esta obrigação de promover cultura para todos e, em certa parte, democratizar o acesso à cultura. E eu acho que esta democratização do acesso à cultura também é feito com aquilo que é a programação que nós fazemos na cidade, nomeadamente em espaço público. Nós, de outra forma, e mais uma vez daquilo que é o feedback que as pessoas nos vão fazendo chegar, nós temos pessoas que foram pela primeira vez ou assistiram a um concerto de música clássica através da programação cultural da Câmara de Lisboa, da GEAC e também das Juntas de Freguesia. Lá está aqui pelo menos um presidente de junta, e portanto este também é um trabalho que tem que ser feito em rede, mas dizer que de outra forma não teriam acesso. E nós temos apostado muito nessa vertente. Haver aqui um contacto de uma realidade artística, de criação artística, que de outra forma o público não teria acesso. E isto também é um trabalho que nós queremos fazer ainda mais, ou queremos fomentar ainda mais, também com as entidades privadas. Eu acho que nada disto pode-se fazer em rede, eu estou aqui a falar, obviamente, em nome da Câmara Municipal de Lisboa e enquanto entidade pública, mas eu acho que é impensável pensar a cultura de uma cidade, e se queremos que essa cultura cresça, fazendo apenas com as entidades públicas. As entidades privadas são essenciais, e, portanto, estas parcerias são essenciais. No caso do CCB, que está aqui hoje connosco, nós temos uma parceria firmada também já ao longo de vários anos, e este tem que ser um trabalho em conjunto, procurarmos também em conjunto aquilo que o público quer, aquilo que o público pretende, mas também de que forma é que podemos educar o público, de que forma é que lhe podemos trazer novas propostas culturais que também possam criar consciência. Eu acho que a cultura tem que ter esse papel também de criar uma consciência da sociedade, e a cultura, nessa medida, é essencial para esse desenvolvimento. Mas o Passo Cultura, e para terminar, o Passo Cultura, e Sr. Presidente, não falámos sobre isto, mas acho que tem que dar um salto, e este salto é extremamente importante, da ligação aos privados, não é mais Sr. Presidente, mas tem que dar este salto, e este salto também de se democratizar ainda mais naquilo que é o acesso a esta medida. Muito obrigado, Diogo. Miguel, vimos aqui a importância da programação como diretor artístico do Teatro São Luís. Está em funções desde junho, não é? Sim, cerca de 6 meses. Portanto, o que é que lhe foi pedido, que objetivos é que lhe foram colocados e como é que se promove esta diversidade cultural? Como é que se promove? A questão é, a partir do tecido cultural, ele é, mesmo o tecido cultural português, local, lisboeta, nacional, e o São Luís tem também uma faceta internacional, não é? Onde agora fazemos parte da European Theatre Convention, ETC, da Próspero, que nos ajudam, de certa forma, a universalizar as linguagens artísticas que lá temos, não é? Com o resto da Europa, e isso é muito salutar. E devo também, porque quando entrei para lá, a equipa maravilhosa que tenho já estava oleada nesses preceitos, não é? De as coisas funcionarem nestas 3 escalas, uma escala local, uma escala nacional e uma escala internacional, mas também a diversidade, ajude-me lá, onde é que ficamos? Porque a questão é quais são os objetivos que lhe foram colocados também? Os objetivos foram... Os objetivos é o que eu acho que são os objetivos das casas de cultura. Como disse a Madalena, são casas que não só têm um objetivo programático muito claro, ou seja, programar teatro, dança, música, mas também pensamento, literatura, porque hoje em dia um teatro é um centro de cruzamento, não é apenas quando me dizem, mas isto não é a função do teatro, eu desconfio sempre. O próprio Peter Brook dizia que qualquer teoria que restringisse o teatro não era válida. E, portanto, o teatro pode também ser um salão de festas, um salão de aulas, pode ser um salão de lazer, e, nesse sentido, o meu entendimento de um teatro com o potencial do São Luís, que à partida tem 3 espaços muito definidos de apresentação, Sala Luís Miguel Sintra, Sala Mário Viegas e Sala Bernardo de Sassetti, conhecido também por Jardim de Inverno. Temos também o Janelão, que aí dá o aspecto romântico, onde serão desenvolvidas conversas. Tentarei puxar o teatro para a rua no verão, cruzando talvez com as festas da cidade, com a EGEAC, nesse sentido potenciando um sítio, porque é um sítio ali central, juntamente com o Grêmio Literário, com o Teatro Nacional de São Carlos. É um sítio que faz mapa, que faz geometria e que nos ajuda a reconhecer e a sentir melhor a cidade. Como, isto parece... sentir a cidade parece já eleitoral, mas não é. Mas é um... Estou? Obrigado. E é isso, eu vejo, dentro destas teorias New Age, é um bocadinho, eu vejo como o teatro, o São Luís, para mim, é um equipamento holístico, não é? No sentido em que é certo que há escritas cénicas que interessa acompanhar, há criadores que interessa
lá ter de algum em algum tempo, talvez não saturar aquilo ano com ano sempre com os mesmos, mas pelo teor e pela natureza do seu trabalho merecem o nosso acompanhamento, e o São Luís pode fazer isso melhor do que ninguém, dentro das nossas possibilidades, mas também estar aberto, precisamente pela variedade de salas que temos, às pessoas novas, os chamados emergentes, que é um termo um bocadinho limitativo, que eu não gosto, mas pessoas que chegam, às pessoas que chegam, eu gosto mais deste termo. E também, no outro dia eu estava a tomar um café lá e passou a escritora Tiolinda Gerção e disse: o senhor é o novo diretor do São Luís? Eu disse: sou, vamos beber um café. E ela ficou-me a explicar o 2º capítulo do livro novo dela e perguntou: não gostava de fazer nada? Este tipo de coisas, onde o teatro é um sítio também de encontro, não é? Quer dizer, começou com bacanais na Grécia, não é? O lado dionisíaco muitas vezes é esquecido, hoje é só o lado quase científico. Os saltimbancos do Ponte Neuf, no século, começa também aí. Isto muitas vezes hoje é esquecido. O sentido de festa e o sentido celebratório, que só a partir daí há uma série de discursos artísticos sedimentados que se confirmam nessas práticas que são, à partida, parecem periféricas, não é? O encontro com alguém, os intervalos, o café no meio de um espetáculo, o não atirar as pessoas para fora quando acabam os espetáculos, se calhar aumentar os honorários dos frentes de casa para ficarem lá mais uma hora. Um beberete, um porto de honra, quando é uma estreia. Haver também esse sentido de glamour, não ter isto como dado adquirido e anacrónico. O teatro em si já é um anacronismo, não é? Como a ópera, estão sempre a decretar-lhe a morte, todos os séculos lhe decretaram a morte e ela continua a evitá-lo. E o teatro é a mesma coisa. O teatro não pode ser só perspectivas, como eu diria, perspectivas de futuro, mas é também trazer com essas perspectivas de futuro, só são realmente de futuro, se não negarmos e não nos envergonharmos do gesto romântico de onde vem o teatro, pelo menos o teatro com um palco como São Luís. Desculpe. Não, Posso pegar nas Claro palavras que sim, claro. do Miguel? É porque, uma vez que estamos a falar realmente de cultura e lazer, se calhar nós pensaríamos a cultura como o lado mais erudito, mais formal, e o lazer como se o lazer fosse, digamos, de segunda categoria. Vá. E eu acho que aquilo que é interessante e aquele trabalho que podemos fazer, indo bastante ao encontro do que o Miguel estava a dizer, é justamente promover ambos em conjunto de tal forma que qualquer cidadão, qualquer pessoa, estamos a falar da cidade de Lisboa em particular, sinta essa necessidade, realmente tenha essa vontade, porque aquilo que eu sinto é que muitas vezes falta é quase essa ânima se não houver de facto uma necessidade, se nós não conseguimos trabalhar na mediação, fazer um trabalho de proximidade com as escolas, com as universidades, entre os vários equipamentos, com os bairros, por isso é que é tão importante um teatro em cada bairro. Se esse trabalho não for feito, e é um trabalho de pesca à linha, se nós não conseguirmos, pelas várias formas que estão ao nosso dispor, de facto, fazer uma mediação bem feita, consistente, nós nunca estaremos a criar realmente públicos e, portanto, não podemos apresentar como a cultura e depois o lazer. Não, idealmente elas deviam ser a mesma coisa. Sim, porque devíamos. O que todos mais gostaríamos é que as pessoas sentissem verdadeiramente essa necessidade, porque aí encontram o tempo, o dinheiro e a energia para uma prática artística recorrente. Porque depois há os epifenómenos, não é? Mas nós todos o que procuramos é, no fundo, uma constância nessa visita aos museus ou na visita aos teatros, etc. Estamos aqui a falar também da questão da proximidade. A Câmara tem um conjunto de iniciativas nesta área. Diogo, o que consiste esta política de novos espaços culturais de proximidade? Bem, estes espaços, e pegando aqui na proposta do Teatro em Cada Bairro, e como dizia aqui a Madalena, e muito o que dizia o Miguel, querem ser exatamente estes espaços de encontro e estes espaços de partilha. Aliás, eu não consigo imaginar estas duas estruturas, o CCB e o Teatro São Luís, não sendo espaços de partilha e de convívio. Não pode ser um mero espaço onde vamos ver um espetáculo, onde vamos visitar um museu e passar apenas por isso. Tem que ser mais do que isso. E o Teatro em Cada Bairro quer também cumprir esse objetivo. São espaços de proximidade, de pequena e média dimensão, como diz o próprio nome, em bairros, em determinadas zonas da cidade, e que têm que funcionar como centros culturais e centros de proximidade. E eles fazem não só um trabalho naquilo que é a programação e na ação e na fruição cultural, mas também são espaços abertos àquela comunidade. E daria aqui, nós já abrimos 6 num ano,
Eu penso que é obra, abrir 6 espaços num ano, espaços que passaram por abrir espaços novos, espaços onde ampliámos aquilo que era a sua oferta também e a sua capacidade, nomeadamente a Boutique da Cultura, que tem mais um espaço com uma capacidade para 180 pessoas para espetáculos, mas também tem mais 3 salas de ensaio, que é uma necessidade grande dos grupos da cidade de Lisboa, mas também este trabalho da memória coletiva da cidade de Lisboa e da nossa identidade, como foi o caso do Cinema Turim, tão conhecido em Benfica, teve fechado durante anos e que através do programa O Teatro em Cada Bairro pôde voltar a ter vida, também muito dedicado ao cinema e outras manifestações artísticas, mas muito ligado a isto que é a sua história. E este também é o papel do Teatro em Cada Bairro. Nós, neste ano, vamos agora no próximo domingo comemorar um ano de abertura do Teatro Avenidas. Neste, só para vos dar nota, já passaram por aquele espaço 7.000 pessoas, participaram em quase 150 atividades, nas mais várias manifestações artísticas, artes plásticas, visuais, performativas, e este tem sido um espaço essencial, porque nós vivemos uma realidade há vários anos, que tem vindo a agudizar-se, que é o facto de vários grupos culturais e também informais não terem espaços na cidade de Lisboa. Não terem espaço para apresentar aquilo que é os seus trabalhos, mas mais do que isso, não terem uma casa sua e não terem um espaço também para ensaios. Isto acontece, nós podemos falar de peças que têm estado em grandes teatros da cidade de Lisboa e que não tinham espaço nesses equipamentos sequer para fazer os ensaios. Teve agora o caso de uma peça que esteve na Comuna em setembro e que esteve, por exemplo, o mês todo de agosto a fazer os seus ensaios no Avenidas, no Teatro em Cada Bairro, esteve aberto especificamente para essa necessidade. E é isto que nós queremos fazer com este espaço, ou seja, dar uma resposta simultaneamente a ter um espaço cultural de bairro, de proximidade, que faz este trabalho. No caso do Avenidas, que está no bairro de Santos, há um trabalho muito importante com aquelas comunidades. Hoje em dia temos, digamos, uma pacificação daquelas comunidades. A comunidade cigana e a comunidade cabo-verdiana fazem atividades em conjunto naquele bairro, o que é extremamente importante. Por isso é que eu digo o poder transformador que a cultura tem também no desenvolvimento social e humano, mas também vem dar uma resposta que, por mais que nós queiramos e que as entidades queiram ter um espaço apenas para as suas atividades e um espaço apenas seu, hoje em dia, se nós não trabalharmos em sistema de partilha, em sistema de rede, em partilhando espaços, é praticamente impossível dar resposta a tudo aquilo que são as necessidades, em particular da cidade de Lisboa. E o Teatro em Cada Bairro vem também colmatar esta falha da cidade, e isso tem-se devido com aquilo que são os resultados dos 6 espaços que nós abrimos e que para o ano esperemos pelo menos poder abrir mais 3. Mais 3, ok. Muito obrigado, Diogo. Um outro dos temas que estamos aqui a abordar é o acesso à cultura, não só para pessoas com problemas de acessibilidade, mas também na lógica do acesso aos bilhetes, de haver disponibilidade. Como é que se trabalha esta questão, Madalena? Bem, eu acho que é um tema fundamental, não é? E a gratuitidade não resolve tudo, é importante em alguns casos, evidentemente. É sempre uma porta de entrada, não é? Fizemos há já uma série de anos no CCB no fundo, uma iniciativa que acabou por se prolongar no tempo, até hoje, que é um mercado de rua, veja bem. Porquê? Porque, de facto, aquelas paredes constituem uma fortaleza para muitas pessoas. E nós temos a teoria que, se as pessoas lá forem, precisamos é que vão, mas se forem, encontrarão certamente alguma proposta cultural que seja de seu interesse. É importante que haja algumas atividades, obviamente, de acesso gratuito, mas nem todas têm que ser de acesso gratuito. No caso do CCB, nós contamos, evidentemente, com o apoio anual que provém do Ministério da Cultura. Temos essa obrigação de ter bilhetes com preços mais acessíveis, mas os bilhetes existem. Temos um apoio muito relevante, também anual, da Câmara Municipal de Lisboa. Vamos lançar um festival novo no próximo ano, em parceria com a EGEAC, e, portanto, contamos, evidentemente, com o trabalho em rede, de que já falámos, e o tema dos bilhetes, de facto, é muito importante e mereceu bastante a nossa reflexão. Aquilo que nós fazemos é praticar preços que não sejam proibitivos, mas tem que existir um bilhete, e depois ter, evidentemente, uma política de descontos que dê resposta a pessoas com dificuldades de mobilidade, a pessoas surdas, a pessoas, enfim, qualquer. No fundo, nós não queremos a pessoas que estejam em situação de desemprego. No fundo, nós queremos que todas as pessoas com necessidades especiais, que estejam em algum momento mais fragilizado,
que encontre a resposta, que isso não seja impedimento para ir ao CCB. Nós pensámos em todos eles, mas existe um bilhete. No caso do museu, também deixe-me dizer que introduzimos a prática de distinção de bilhetes para público nacional e para público estrangeiro. Mais de 60% dos visitantes são estrangeiros, achavam absolutamente ridículo pagar 5 euros, aliás, nem valorizavam a visita, porque não se paga 5 euros em parte nenhuma, e, portanto, o bilhete realmente custa 10 euros, mas para residentes em Portugal, portugueses ou não, residentes em Portugal, há uma diferenciação, exatamente. E penso que nestas subtilezas, se quiser, é que reside uma parte substancial da resposta. Miguel, e no caso do São Luís? O São Luís, acho que, tenho aqui a minha diretora executiva que não me deixa mentir, acho que foi pioneiro nessa questão, dentro dos teatros de Lisboa, da linguagem gestual portuguesa, da audiodescrição. Eu lembro-me, enquanto ator, de fazer trabalho naquela casa e o trabalho que se faz na audiodescrição é a senhora que vai descrever para as pessoas cegas que irão assistir ao espetáculo a cena, vem primeiro ter connosco, 10 minutos antes do espetáculo começar, e apalpa-nos, não é? Vê as cores e mexe-nos no corpo todo para ver a dimensão, se o ator é gordo, etc. Que é para depois a informação ser mais completa quando transmite. E isso, ao princípio, era estranho, mas foi ali, eu lembro-me como público normal, que foi ali no São Luís, que eu tomei consciência dessas práticas, claro, para o qual eu não estava também, que era uma novidade para mim. Também a questão, sim, por acaso, há uma consciência muito aguda ali na equipa do São Luís sobre todas estas questões. Agora andamos ali à volta até do tamanho da bilheteira, que é muito alto e não nos permite, para os chamados cadeirantes, não sei se já se utiliza em português de Portugal a palavra cadeirantes, mas eu ouço muito. Há uma série de cuidados e uma hiper atenção para que realmente seja um teatro mais partilhado, com todas as limitações e com todas as especificidades de cada um. Penso que eu já me inscrevi no que estava aí, mas noto que esse trabalho tem vindo a ser desenvolvido pela equipe, pela parte da direção executiva, da Ana Rita Osório, e comigo também, e estamos muito atentos a esse tipo de... Porque são questões estruturais hoje, não é? E também, agora, o próximo passo... Há estruturas que trabalham com pessoas com necessidades especiais. Eu às vezes não sei muito bem qual é a linguagem que se utiliza agora, se calhar posso dizer uma ou outra coisa ao lado, mas estruturas como a Voarte, a Terra Amarela, são estruturas que, ou Dançando com a Diferença, que fazem objetos artísticos de grande pertinência, de inscrição artística, mesmo no tecido, e que avançam propostas de formas de fazer teatro, de formas de fazer dança, mas que acompanham esse trabalho com um trabalho de extrema preocupação na integração, quer seja dos bailarinos ou dos atores, que têm essa diferença em relação... A questão da linguagem é hoje uma questão problemática, não é? A linguagem também é reformulada nos teatros e obriga-nos todos os dias a pensar. Hoje uma palavra mal ponderada causa porta aberta para uma série de equívocos. E, portanto, há que ser exato e quase ensaístico na forma como se utiliza cada palavra. Muito bem. Diogo. Não, muito rapidamente, a dizer apenas em matéria de inclusão, que também temos feito um trabalho ao longo dos últimos 2 anos e que vamos fomentar ainda mais no próximo ano, com vários parceiros, nomeadamente com privados, para garantir ainda mais acessibilidade dos equipamentos. Nós, hoje em dia, quando falamos em inclusão e acessibilidades, não falamos apenas das acessibilidades físicas, porque esse é um trabalho que tem vindo a ser feito até por imperativo legal, mas falamos também da acessibilidade social e intelectual. E, aliás, de resto, estamos na Casa Fernando Pessoa. Os parabéns à Clara Risso, que comemorou agora 30 anos da sua fundação, e que foi um exemplo, que ainda há pouco tempo ganhou um prémio exatamente nesta área de acessibilidades, não só físicas, mas também social e intelectual. E esta é uma área que nós estamos a trabalhar. Agora estamos a desenvolver um projeto no ano dos 50 anos, 25 de Abril, para o Museu do Aljube, com a Fundação Milênio BCP, e, portanto, é algo que nós estamos a fazer nos vários equipamentos, mas também naquilo que são as atividades que fazemos, nomeadamente, e através da GEAC, na programação em espaço público. Ainda no passado domingo tivemos um espetáculo no âmbito das festas de Natal, e foi um espetáculo musical,
e também com um ator e um declamador, e que teve simultaneamente língua gestual portuguesa. E, portanto, é algo que nós temos vindo também a incrementar naquilo que são os espetáculos em espaço público. Temos, pelo menos, a língua gestual portuguesa, como temos, de resto, também já alguns equipamentos municipais, nomeadamente as artes performativas, que já têm também legendagem. E, portanto, isto é um caminho que vamos fazendo, mas apenas dar nota que, quando se fala ainda das acessibilidades, infelizmente não se fala muito, e apenas na acessibilidade física, quando ela é muito mais do que isso. Não, queria só dar essa nota, que estou absolutamente de acordo com os meus colegas, porque, de facto, é um público que tem sido, durante algum tempo, de facto, foi sido deixado para trás. Tinha sido deixado para trás. E hoje, realmente, há uma hiperatenção, e ainda bem que há, porque não só, e em primeiro lugar, para dar resposta a essas pessoas, porque é preciso também criar hábitos culturais com elas, cada uma destas pessoas com a necessidade especial que possa ter, tem que sentir que é bem recebida em todos estes equipamentos, e de facto estamos na Casa Fernando Pessoa, que é absolutamente exemplar desse ponto de vista, mas o Museu da Cidade também é um excelente exemplo e tem feito um trabalho notável, e tantos outros equipamentos em Lisboa, e de facto o objetivo é que todas as pessoas sintam que serão sempre bem-vindas, que também pensámos nelas, porque também tem que criar hábitos culturais, e um dos grandes entraves é: mas será que eu vou conseguir, a cadeira vai conseguir passar, ou será que o público está preparado e que os atores estão preparados para receber, etc. E esse trabalho faz-se, em primeiro lugar, para cada uma destas pessoas, e há também um lado de pedagogia, porque as outras pessoas que não têm essas necessidades especiais, de facto, quando são confrontadas com um balcão que está rebaixado, com uma folha de sala em braille, com umas boas-vindas, como acontece no MAC-CCB, em língua gestual portuguesa, também estamos a fazer essa pedagogia e, no fundo, a alargar essa sensibilização a todo o público, e, de facto, isso é fundamental, e ainda bem que hoje há essa hiperatenção. Às vezes corremos o risco de utilizar as expressões erradas e de sermos criticados por isso, mas é o risco que temos que correr, como tudo na vida. Madalena, obrigado. Diogo, falamos aqui um bocadinho dos espaços de proximidade, mas a autarquia também está a fazer aqui uma aposta em outros equipamentos de maior dimensão. Pode explicar-nos aqui um bocadinho melhor que equipamentos são estes e quando é que vão estar disponíveis? Bem, os equipamentos têm vindo a ser falados no último tempo e que nós vamos abrir para o ano. Em primeiro lugar, falaria sobre variedades. Variedades faz parte de uma parte, passando a redundância, do coração da cultura e do coração da nossa cidade de Lisboa, que é o Parque Mayer, que nós queremos tanto revitalizar, e para o ano iremos abrir, no final do ano, o Teatro Variedades. O Teatro Variedades teve vários anos em obras, teve entretanto parado, está agora neste momento outra vez em obra, e portanto pretendemos abri-lo em novembro. Será um teatro de acolhimento da cidade, porque mais uma vez, ainda aqui ao encontro desta necessidade, desta lacuna na área cultural, nós temos vários projetos que não têm lugar nos teatros da cidade. E, portanto, este teatro funcionará maioritariamente como teatro de acolhimento, exatamente para também suprir essa mesma falha que existe na cidade de Lisboa. Depois iremos abrir finalmente, passado mais de uma década, o MUD, o Museu do Design, um museu que tem dezenas de milhares de peças na área do design do produto, design da moda, de cenografia, de cerâmica, enfim. Hoje tem um leque muito vasto na área do design e que pretendemos abrir já no próximo mês de maio. E lá está, este é um equipamento que também está no coração da cidade e que não é apenas um equipamento numa zona da cidade, ele ocupa um quarteirão inteiro, portanto vai ter um impacto muito grande naquilo que é a vida e a dinâmica da nossa Baixa e no centro histórico da cidade, mas terá também, por aquilo que é a sua missão e o seu objeto, terá também aqui um impacto que certamente será internacional, como teve também a abertura do Museu de Arte Contemporânea do CCB. Depois também, para o final do próximo ano, esperamos abrir o Centro de Artes Pavilhão Azul, que irá albergar a coleção Julião Sarmento, também há muito esperado, e portanto penso que será também um dos momentos altos do nosso panorama cultural no próximo ano. E depois, logo em 2025, também, e de uma homenagem a um escritor, iremos abrir a Biblioteca Lobo Antunes, na antiga Fábrica Simões, na freguesia de Benfica. Será a penúltima biblioteca âncora que vamos abrir na cidade de Lisboa, também há já algum tempo esperado. E depois temos várias obras em curso, estamos a fazer projetos para a Casa Veva de Lima, que é tão importante na história da cidade e tão pouco conhecida, infelizmente. A Casa Veva de Lima, o Palácio Poço de São Domingos Benfica. Finalmente, após 2 décadas, o Arquivo Municipal vai ser lançado o concurso internacional de arquitetura no próximo ano e, portanto,
a cultura está vibrante, vamos ter cada vez mais equipamentos, a responsabilidade também aumenta, mas acho que é extremamente importante para a cultura e para a cidade de Lisboa e para o país, e mostra que efetivamente Lisboa continua-se a afirmar a cada dia que passa como uma grande capital da cultura, não só a nível nacional, mas já a nível internacional. Miguel, nós estamos aqui a falar agora de projetos de futuro que a Câmara quer fazer, e eu queria ver aqui um bocadinho consigo, no futuro, ou num futuro muito próximo, que desafios é que estão a colocar à cultura? Em termos assim gerais e mais políticos. Sim. Não sei muito bem, eu não sou um gestor, eu sou um artista, não sou, a minha visão política às vezes é um bocado enviosada, mas eu penso que são aquelas, ainda há bocado, quando se falava do estudo, ao qual eu também tive sobre a questão de públicos, não é? Faz-me lembrar um bocadinho quando agora também nos anos 90 saiu o estudo que se descobriu que o tabaco provocava cancro no pulmão, quando toda a gente já sabia, desde o século XIX, não é? E do rapé e tudo isso. E é claro que o estudo vem-nos dar a consciência de que o público ainda não está potenciado na sua maximização desejável, há falta de hábitos de leitura. Este relatório agora do PISA deu um mapa bastante elucidativo dessas questões. Portanto, a mim, os desafios que se põem à cultura são sempre na articulação também com outras áreas, que é a educação, que é o sentido cívico, que é, por que não, o saber viver a cidade, naquilo que cada cidade tem. A cultura faz parte disto tudo, quer dizer, eu não vejo a cultura como aqueles 3 momentos de disciplina pura e dura, bailado, ópera e recitais de piano, não é? Que são magníficos e essa é a minha linha para o São Luís. mas o que eu acho é que, perante isso, é como perguntar o que é o amor, o que é a esperança. Não sei. A cultura, sim, eu posso atalhar com as minhas responsabilidades e com aquilo que me deixam fazer dentro desse bolo assustador. Agora, não tenho discursos salvíficos, não tenho soluções de manga, vou trabalhando todos os dias com a minha equipa, vou enfrentando os problemas e vou tentando superá-los. Com também uma dose de recuo, que é para não ser só ingenuidade, não é? Que é para não ser só... Portanto, com um certo... Faz parte do processo, certo jogo de cintura. Madalena, a questão é a mesma. Pois, e se calhar a resposta também não vai ser muito diferente. Eu acho que o trabalho em articulação é realmente muito importante. Há uma série de estudos, ou seja, há muita isto manifesta que há muita inquietação, não é? Por isso é que fazemos muita reflexão, por isso é que se promovem debates como este que o Correio da Manhã organizou, e porque de facto sentimos todos essa inquietação. Eu diria que há assim algumas linhas, até recentemente, e voltando ao tema dos acessos, recentemente foram apresentados o manual do CISOC, no fundo, onde aliás estavam vários equipamentos também, estavam representados vários equipamentos e instituições aqui da cidade de Lisboa, e que pretende dar luz e traçar aqui uma espécie de um roadmap, como é que nós podemos medir o impacto social das organizações culturais. E eu acho que isso é certamente um vetor ao qual continuaremos a dar muita atenção. Mas depois há também um tema que é não deixar que a cultura, a arte, que sejam instrumentalizadas. Ou seja, é fundamental dar voz aos artistas, com toda a liberdade. Aliás, não estaríamos aqui se isso não acontecesse. Isso é, digamos, a base. Mas eu, pessoalmente, às vezes tenho um certo receio deste artivismo que depois fica demasiado engagé e que perdemos, se quiser, a candura, o espírito do século XIX, esse desprendimento que é muito importante que exista na arte, na criação artística, na fruição artística. Portanto, os desafios, assim, de alguma maneira, para mim, acho que passam por estas áreas, que é dar a liberdade e no fundo, não deixar que seja instrumentalizado. Eu acho que esse é um tema que temos para ir gerindo. Muito obrigado. Diogo, na questão agora de criação de políticas públicas, culturais,
que desafios é que tem pela frente nesta questão da promoção da cultura? Bem, sendo politicamente correto, até porque aquilo que penso já foi dito pelo Miguel e agora pela Madalena, não é? Não utilizarmos a criação artística também e algum ativismo no sentido errado, digamos assim, mas nós temos aqui um desafio, pá, naquilo que já disse no início, tem a ver com a sustentabilidade, não só com a sustentabilidade ambiental, e nós temos metas muito... em Lisboa decidimos encurtar essas metas, e portanto essas metas também se aplicam àquilo que é a cultura, e àquilo que são os nossos equipamentos culturais. Depois também cumprir um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente o 10, que é reduzir as desigualdades. Eu acho que aí a cultura, como disse a par da educação, tem um papel primordial, e a Câmara Municipal de Lisboa, nas suas políticas públicas, tem também que incrementar objetivos, medidas e ações para também cumprir esse ODS. E depois, de que forma é que nós podemos ajudar aquilo que é o nosso tecido cultural na cidade de Lisboa? E, digamos, os grupos mais pequenos. Eu acho que temos que ajudá-los a encontrar alguma sustentabilidade económica e sustentabilidade dos projetos. Eu acho que esse é o maior desafio que hoje os grupos culturais têm em Lisboa, os grupos artísticos. Não se pode vir da subsídio à dependência, quer dizer, a Câmara não está cá apenas para dar apoios e apenas para isso, mas está também aqui para poder ajudar a encontrar alternativas e mecanismos, e disso também devo deixar aqui nota, para quem não conhece e nos está a ouvir, a Câmara de Lisboa tem uma área que é a Loja de Lisboa Cultura, que faz este trabalho de consultoria jurídica, financeira, de apoio a candidaturas a financiamento comunitário, financiamento nacional, e portanto faz este trabalho também de apoio, portanto não se limita apenas a dar um apoio financeiro àquilo que são os projetos que vão ser apresentados, nas mais variadas áreas artísticas, mas também ajudar a que estes grupos possam ter alguma sustentabilidade. E eu acho que esse já é um desafio atual, e acho que o desafio pode vir a piorar ao longo do tempo para as entidades culturais, e que nós temos também aqui uma obrigação pública de os poder ajudar a criar cada vez mais essa autonomia e essa sustentabilidade que é tão necessária para poderem os seus projetos vingar e terem a autonomia e a liberdade que eles tanto desejam ter na sua criação artística. Muito obrigado. Nós estamos já quase a concluir o nosso debate. Eu tinha aqui uma questão relacionada com... Entramos numa época em que temos algum tempo, alguma disponibilidade. Há muitos programas culturais na cidade de Lisboa, portanto queria ver um bocadinho sugestões para esta época. O que é que... E vou começar, Miguel. Sugestões para esta época natalícia de espetáculos, Claro, de vou cultura. falar O da que é Prata da Casa, mas amanhã estreamos um espetáculo de grande dimensão, da Praga, que é um dos grupos mais importantes do teatro, que se renovou nos anos 90, já teve várias fases, e eles revisitam a questão do formato revista, não é? É uma revista ao ano de 2023, com as críticas, obsessões. Eu ainda não sei se pode ver, amanhã vou... Não, estou a brincar. O Miguel acabou de convencer toda a gente a ver. Agora... Exatamente. E depois é muito engraçado, porque a Praga, uma das coisas que faz batalha é dilatar esta questão do highbrow e do lowbrow, da alta cultura. Eles utilizam e reapropriam-se dos materiais que são nossos conhecidos, desde o... não interessa, portanto, tem de tudo, tem uma faceta de fácil apelo a um público maior. A peça é protagonizado, não sei se é assim se pode dizer, porque eles não têm essa questão do protagonismo, mas temos a Marina Mota lá, não é? O Pedro Mafama, a música dele, portanto é uma conjunção de uma série de sinais que andam por aí, que eles sabem sempre fazer isso tão bem. Serão cortantes, de certeza, e muito divertidos, e o espetáculo é cheio de movimento, luz, pronto, é uma coisa fabulosa. Ainda não vi, só vi assim pedaços, mas já posso dizer que sim, já faço a promoção aqui. Vou ver hoje o ensaio geral. Estão todos convidados amanhã, às 8 horas. Não sei se as vendas já estão muito, muito avançadas, mas penso que ainda há. Madalena, sugestões. Sugestões. Eu sugeria, talvez, o concerto de Natal do CCB, que vamos apresentar, o concerto de Ano Novo. Nós há pouco aflorámos esta questão dos epifenómenos, e realmente a programação recorrente, de facto, acaba por ter algum sucesso, porque é o lado espectável, não é? E, portanto, o CCB também apostamos nessa programação de continuidade, o concerto de Natal, o concerto de Ano Novo, o concerto de Páscoa. São, assim, momentos importantes da programação. Mas, como também já tínhamos comentado, que estavam praticamente escutados, porque falámos sobre isso, recomendava também, no final do mês de dezembro, ir ver o filme do Charlie Chaplin, As Luzes da Cidade.
acompanhado pela orquestra do Colégio Moderno, a Orquestra de Música do Colégio Moderno, que é também uma experiência maravilhosa para se viver em família. E depois, 2 sugestões do próximo ano, se me permite. Uma é a apresentação da Flauta Mágica, com o pano de cenário do Chagall, que está agora no CCB, e que será uma oportunidade única de assistir e que, além do mais, conta com a presença do Miguel Loureiro. Portanto, vai valorizar imensamente essa apresentação, e lá está, que são os cruzamentos das várias disciplinas artísticas, e, portanto, promete ser assim uma exposição, encenação, ópera, e, portanto, será um grande espetáculo no final de fevereiro, e no fim do espetáculo convidamos o público a ver, de facto, aquele maravilhoso telão do Marco Chagall. E o segundo é uma das grandes apostas do próximo ano, que, como já disse, conta com o apoio da EGEAC, que construímos em conjunto este festival Belém Soundcheck, que acontece em março e que devolve os festivais ao CCB. Passados 30 anos era mais do que tempo de voltar a ter um festival de música, e é um festival também de cruzamentos, portanto, entre o Camané, a Patti Smith ou a Camerata Báltica é só escolher, e, portanto, também deixar essa sugestão para o próximo ano. Muito obrigado, Madalena. E para finalizar, Diogo? Bem, para finalizar, promover aquilo que nós fazemos, não é? nomeadamente a EGEAC. Nós temos uma programação dedicada às festas de Natal, que já está a decorrer desde o final de novembro, e, portanto, dar aqui algumas notas. Vamos ter um concerto com os Gospel Collective na próxima sexta-feira, às 21 horas no Panteão Nacional. Depois, no sábado, o concerto com a Sofia Hoffman, portanto, é uma viagem pelo jazz, vai ser no Centro Ismael, dia 17, e, portanto, também aqui na descentralização da cultura pela cidade de Lisboa, e também envolvendo outras comunidades. Também, no domingo, temos um concerto Cidade Nua, Poemas para a Cidade Imaginária, às 17 horas no Capitólio, com a Lisbon Poetry Orchestra e com convidados. E depois temos os já habituais concertos de música clássica nas igrejas. Vamos ter na Igreja da Luz no sábado, e no domingo na São Bartolomeu do Beato e no Colégio São João de Brito. Para além disto, também, e quem ainda quiser fazer as últimas compras de Natal, e agora como vereador do comércio, não é? Também deixar aqui, porque tem animação cultural, também tem, e atividade cultural, deixar o convite para visitar até ao próximo fim de semana o Mercado de Alvalade, na Avenida da Igreja, o Mercado de Benfica, o Mercado de Belém, o Rossio Christmas Market vai até o dia 6 de janeiro, portanto, mesmo na Praça do Rossio, no coração da nossa cidade. E depois também toda a atividade que se está a fazer num espaço temporário, mas que criou um novo espaço de cultura, e está-se a afirmar como espaço de cultura, embora temporário, que é a Tenda Parque Maier, que é gerido ali pela Junta de Freguesia de Santo António, está no nosso Parque Maier, e, portanto, tem programação até março, e, portanto, com imensa atividade cultural, muito diversa, e, portanto, fica aqui o convite também a poderem participar. Muito obrigado. Eu vou aproveitar para abrir aqui um espaço de 1 a 2 perguntas, se alguém quiser fazer aqui alguma questão. Só se nós fizermos a eles. Não podemos perguntar. Podemos nós fazer também. Também podemos nós fazer. Não é? Bom, eu antes de mais quero dar aqui os parabéns às pessoas que participaram neste debate. Eu fiquei cheio de vontade de ir ao São Luís e também ao Centro Cultural de Belém, e acho que aquilo que aconteceu aqui foi um cruzamento muito interessante entre a EGEAC e a Câmara Municipal de Lisboa e o Correio da Manhã, e isso, enquanto membro da direção do Correio da Manhã, deixa-me extremamente orgulhoso, porque é assim que se divulga cultura. Esta sala hoje estava cheia, o Sr. Presidente da Câmara disse há pouco que na primeira vez já estava muito composta, mas não tão cheia, e de certeza que quem está a assistir a esta emissão através do streaming em direto para o site do Correio da Manhã, seguramente que alguém com menos de 23 anos ficou a saber que pode usufruir do passe cultural ou passe cultura, que não tinha conhecimento disso, ou um sénior com mais de 65 anos também ficou a par disso, e que vão tentar perceber como é que podem obter esse passe. Isto para dar aqui um pequeno exemplo de que é uma iniciativa que me enche de orgulho, enquanto alguém que faz parte do Correio da Manhã. Bom, eu tinha aqui 20 mil perguntas para vos fazer. Gostava só de fazer 3. Em relação ao passe cultura,
são entradas gratuitas em vários equipamentos culturais, 43 ou 47 equipamentos culturais, de quem tem até 23 anos e mais de 65. Eu gostava de saber quando é que os mais de 23 pode subir um bocadinho mais e os 65 pode ser um bocadinho antecipado em termos de data. E se há mais equipamentos que vão entrar aqui nesta possibilidade de serem usufruídos de uma forma gratuitamente. Depois, os teatros de bairro. Foram feitos 6 no primeiro ano, 3 este ano, e eu gostava de saber se há números para quantos mais teatros de bairro vão ser criados, ou renovados, ou reabertos, até ao fim do mandato. E depois, gostava muito de saber, e acho que estão aqui as pessoas certas para me dizerem isso, eu não faço a mínima ideia, assumo desde já a minha total ignorância, se Lisboa já se está de facto a assumir como um ponto de referência cultural em termos europeus. E tinha mais, mas faço só estas para já. E peço desculpa. Bom, as perguntas são direcionadas aos 3? Eu deixo isso a cargo do moderador. Posso já começar por essas, não é? Sim. Obrigado, João, também é um enorme prazer. Acho que o Correio da Manhã está a cumprir aqui um papel que é essencial em também levar a cultura às pessoas e desmistificar um pouco a linguagem, às vezes, cultural. Para algumas pessoas parece mais erudita e elitista e é extremamente importante esta parceria do Correio da Manhã nesse mesmo sentido. Relativamente ao Passo Cultura, bem, aumentar a idade a partir dos 23, temos de pensar nisso, se calhar, para abranger o João, queríamos até aos 40. Pronto, já percebi. Podemos pensar nisso. Nós fizemos muito na lógica também daquilo que foi o acesso gratuito às pessoas que têm o passe da Carris hoje em dia, que é até aos 23 anos e a partir dos 65. Utilizarmos a mesma loja. Não quer dizer que ela não possa vir a mudar com o tempo, aliás, como eu dizia há pouco, nós temos que começar a trabalhar também com as entidades privadas. De resto, a Câmara acabou de assinar também um acordo, aliás, a EGEAC, diretamente com a ATL, para também através do Lisboa Card. Porque o Lisboa Card só tinha apenas 3, 4 equipamentos que eram geridos pelo Turismo Lisboa. Podemos juntar aqui também equipamentos do universo da Câmara e do universo da EGEAC para termos um cartão único e, portanto, isto também poderá ser englobado naquilo que é a medida do Passo Cultura. O Passo Cultura não é um passo físico e, portanto, como é que as pessoas podem aderir? E convém também dizer isto, é para residentes em Lisboa e, portanto, basta dirigir-se a um destes equipamentos, um destes 47 equipamentos, apresentar o cartão de cidadão, portanto, que valida, digamos, a sua residência na cidade de Lisboa e tem imediatamente acesso à aquisição de um bilhete de entrada nos teatros, museus, galerias municipais, enfim, tudo aquilo que é o universo EGEAC e da Câmara Municipal de Lisboa, sendo que a esmagadora maioria dos equipamentos estão sob gestão da EGEAC. Sobre o teatro em cada bairro, nós não temos, ou seja, nós temos uma métrica, mas não temos um número definido de teatros em cada bairro que vamos fazer ao longo do mandato, até porque este é só o primeiro mandato. Estamos a trabalhar já para o segundo, não é? E, portanto, este é um trabalho em contínuo que nós estamos a fazer e dar nota do seguinte, também de forma muito rápida. O Teatro em Cada Bairro tem 2 modelos. Tem aquele de recuperarmos a memória da cidade, espaços que estão fechados, que já foram ligados à cultura e, portanto, devolvê-los à cidade enquanto espaço cultural, mas dando-lhes outra utilização mais abrangente do que era aquela mera utilização, como o Cinema de Turim, que era apenas de cinema e hoje em dia já tem outras manifestações artísticas que ali vão ser desenvolvidas, para além de um trabalho que a Câmara está a fazer nestes espaços, que é o trabalho das memórias dos bairros. Nós estamos a fazer um levantamento de tudo que são memórias dos bairros. Por exemplo, no bairro de Santos já fizemos um levantamento de tudo que eram espaços antigos da freguesia, de comerciantes, tudo aquilo que vai desaparecendo na memória do dia-a-dia, mas que deve ficar depois para uma memória coletiva. Por exemplo, a pastelaria Baloiço era o Rock Rendezvous, onde os chutes e pontapés atuaram as suas primeiras aparições. Já fizemos lá um documentário. Enfim, portanto, isso está tudo a ser registado por este trabalho. E, portanto, dentro destes modelos, há este modelo, há um modelo de abertura de novos espaços ou de adaptação de espaços que a Câmara Municipal tenha sob sua gestão, e depois há aqui um modelo que nós também temos com as juntas de freguesia, um modelo que vamos abrir uma cola agora em 2024 às entidades culturais da cidade. Um bocadinho o que aconteceu com a Boutique da Cultura. A Boutique da Cultura, de resto, como o Sr. Presidente também já disse publicamente, foi uma parte da inspiração para este programa do Teatro em Cada Bairro e, de repente, a Boutique da Cultura precisava de se expandir. E houve aqui uma possibilidade de aumentar o seu espaço, com mais de 3 salas de ensaio e com espaço de apresentação com capacidade para 80 pessoas. E, portanto, também chamar as entidades da cidade de Lisboa, muitas entidades, não era o caso da Boutique da Cultura, mas entidades que estão a passar por alguns problemas de financiamento e de manutenção dos seus espaços, e a Câmara também poder entrar de alguma forma com este projeto
poder ajudá-los nessa medida e, portanto, digamos aqui resolver um 2 em 1, que é aumentar e capacitar um espaço, aumentar aquilo que é a sua programação e aquilo que é o acesso ao mesmo também para grupos e, simultaneamente, poder também ajudar uma entidade cultural que fica a gerir esse espaço a poder ter um outro modo de subsistência e poder continuar a fazer o seu trabalho. Mas diria que, relativamente a objetivos, ele é sempre a crescer e não há uma meta específica e um número específico. No ano passado foi possível abrir num ano 6, eu acho que foi um recorde, num ano 6 espaços. Para o ano prevemos 3, mas pode até ser mais, pelo menos o mínimo serão 3 espaços. Muito obrigado. Há mais alguma questão? Em relação à vocação. Exato. Não sei, Diogo, queres? Eu acho que, em relação à vocação internacional e âmbito, acho que, bem, no caso do Centro Cultural de Belém, penso que está na sua vocação e é um desígnio. Mas aquilo que eu sinto e que sentimos todos é que há uma população estrangeira já residente em Portugal, provavelmente não, pelo aquilo que nós experienciamos, com hábitos culturais e com alguma expectativa em relação a essa programação. E eu penso que Lisboa conseguiu inscrever-se nesses circuitos internacionais, seja por via das companhias internacionais que se apresentam em Lisboa, seja também pela capacidade de a programação que é feita aqui depois poder circular internacionalmente. Portanto, eu acho que se quiser, esses 3 níveis, mais local, onde cada um dos nossos equipamentos se inscreve, que é fundamental, e o trabalho que é feito com a comunidade e um trabalho de proximidade, depois, obviamente, com a cidade e a nível nacional e internacional também. Eu penso que Lisboa está inscrita nesses circuitos. Claro que ambicionamos mais, mas eu diria que continua em curva ascendente, isso sem dúvida. E essa diversidade, essas comunidades estrangeiras que estão a residir em Lisboa, no caso, acho que também tem aqui um papel que é muito relevante e que é muito interessante. Não tenho muito a acrescentar. Há alguns marcos que também permitem essa dimensão de Lisboa como capital cultural, não é? Temos alguma memória, não é? Lisboa 94, depois Expo 98, a democratização dos bilhetes de avião, que permite aos criadores terem um maior contacto com aquilo que é produzido a nível artístico na Europa. Há uma série de fatores conjunturais que permitem que, quer dizer, eu não penso hoje Lisboa como uma realidade endémica, penso sempre em diálogo com o resto que se faz na Europa e no mundo. Quando nós, não, eu só estava a pensar, quando programámos, a propósito do festival, do Belém Soundcheck, a vinda da Patti Smith, claro que é o momento alto dessa programação. E tem não só o concerto com os Soundwalk Collective e a Patti Smith, mas tem também uma exposição, que já foi apresentada no Jogos Pompidou. A Patti Smith, claro, vem a Lisboa, mas depois também vai a Braga, e ainda bem. E depois volta a Oeiras, passado uns meses, ou seja... de facto, acho que nos inscrevemos mesmo num circuito internacional. Eu acho que também o nosso esforço e a nossa atenção também deve estar muito depois na capacidade de levar os nossos espetáculos e a nossa produção também para fora de portas, não é? Seja de espetáculos, seja de exposições. No caso, para nós, são as duas áreas. As duas. Eu ainda queria acrescentar uma questão sobre aqui. esta questão da intronização, que também é uma área em que nós trabalhamos na Câmara de Lisboa, dar apenas aqui alguns exemplos. A Madalena falava sobre esta comunidade estrangeira que tem vindo a mudar a sua residência para Lisboa de forma definitiva, e isto também nos coloca desafios naquilo que diz respeito à preparação da programação. E esse crescimento vê-se, por exemplo, nos festivais de cinema. Cada vez há mais procura para o Festival de Cinema Americano, o Festival de Cinema Francês, a Festa do Cinema Italiano, e acho que é uma das áreas da cultura que se percebe que há cada vez mais interessados, pessoas que já são nós chamamos agora os Lisboners, os novos lisboetas, que procuram esta programação e que exigem por parte também das entidades que haja esta programação na cidade de Lisboa, uma exigência que não é só às entidades públicas, mas também às entidades privadas, e portanto também estamos aqui para dar essa resposta. Depois, a nível da internacionalização, e para terminar, e nos dois sentidos, nós para o ano, Lisboa é a cidade convidada da Feira Internacional do Livro Buenos Aires, e portanto estaremos durante 20 dias, a começar 25 de Abril e a terminar a meio de maio, estaremos em Buenos Aires a representar a cidade de Lisboa e levando obviamente escritores e autores portugueses.
da mesma forma que trouxemos um dos maiores escultores a nível internacional, Tony Craig, que veio expor no Museu de Arte Contemporânea, no Museu do Chiado, e que nos cedeu 4 peças para estarem no espaço público durante 4 meses, e que estão, de resto, na Praça do Comércio e na Estação Sul-Sueste. E, portanto, esta também é uma forma de, lá está, uma determinada área cultural que não chega a tantas pessoas, nós podemos também criar esse acesso. E este trabalho de internacionalização temos feito nestes 2 sentidos, e acho que é uma área em que nós temos que apostar cada vez mais, embora os recursos não sejam assim tão grandes para isso, e não seja, digamos, uma competência direta com a Municipal de Lisboa, mas é uma matéria que lá está, né, com parcerias e com o trabalho em rede com outros parceiros é possível fazer, e coloca realmente Lisboa no panorama internacional. Alguma questão da audiência? Isso, não há mais questões, portanto, eu agradeço imenso a vossa disponibilidade. Muito obrigado por este simpático debate. Queria só dar as boas festas a todos e aproveitem as muitas e boas ofertas culturais que a cidade de Lisboa apresenta. Voltamos para o próximo ano. Muito obrigado.